Se esta linda história tocar seu coração, inscreva-se no canal para receber mais histórias todos os dias. O vento frio cortava as ruas de Buenos Aires naquela noite. Entre os becos escuros e as calçadas desgastadas, um menino de cerca de 10 anos caminhava descalço, abraçando o próprio corpo na tentativa de se aquecer. Seu nome era Tomás. Mas quase ninguém se lembrava disso. Para os poucos que notavam sua presença, ele era apenas o garoto da esquina, aquele que mendigava algumas moedas durante o dia e dormia encolhido sob um pedaço de papelão à noite. A fome era uma velha conhecida. O estômago roncava insistentemente, mas Tomás já havia aprendido a ignorar a dor. No entanto, naquela noite em especial, a necessidade era mais cruel. Fazia 2 dias que ele não comia nada além de restos encontrados em uma lixeira. Com os olhos atentos, observava os transeuntes que passavam apressados, carregando sacolas, cheias de comida e ignorando sua presença. Foi então que o cheiro do pão fresco invadiu suas narinas. Ele seguiu o aroma como se estivesse hipnotizado e parou diante de uma padaria iluminada. Do lado de dentro, os atendentes serviam clientes bem vestidos e prateleiras repletas de pães e doces faziam seu estômago doer ainda mais. Tomás suspirou, hesitando. Seria só mais uma noite de fome, mas de repente algo chamou sua atenção. Um homem de postura tranquila, vestindo roupas simples, entrou na padaria. Ele era diferente dos outros clientes. Havia algo familiar nele. Os olhos de Tomás se arregalaram quando percebeu quem era. Seu coração disparou. Sem pensar 2 vezes, tomou coragem e se aproximou da entrada. Aquela era a sua chance. Afinal, pedir um pedaço de pão não era algo tão difícil. Ou será que era? Tomás engoliu em seco. Seus pés sujos e descalços hesitaram na entrada da padaria, enquanto seus olhos continuavam fixos no homem que acabara de entrar. Não havia dúvida. A barba rala, o olhar sereno, o jeito discreto de se vestir, era ele. Lionel Messi. O próprio. O ídolo que o mundo inteiro conhecia estava ali, a poucos metros de distância, escolhendo pães como qualquer pessoa comum. O coração do menino disparou. Ele não era apenas um fã de futebol, era um apaixonado pelo jogo. Nos raros momentos em que conseguia assistir a uma televisão pelas vitrines das lojas, ficava hipnotizado pelos dribles e gols de Messi. Em seus sonhos, imaginava-se jogando ao lado dele, vestindo a camisa de um grande time, sendo ovacionado pela torcida. Mas na realidade, estava ali, faminto, sem casa, sem família, sem um futuro promissor. Tomás sentiu um nó na garganta. Queria se aproximar, pedir ajuda, dizer qualquer coisa. Mas o que Messi pensaria? Será que o expulsariam da padaria antes mesmo de falar? E se ele simplesmente o ignorasse, como tantos outros já fizeram, antes que a insegurança o paralisasse? Por completo, ele respirou fundo e deu um passo à frente. As pernas tremiam, mas ele seguiu determinado. Aproximou-se do craque argentino, que agora segurava um saco de pães quentinhos nas mãos. "Senhor", murmurou, sua voz fraca e trêmula. Messi virou-se, seus olhos gentis encontrando os de Tomás. O menino baixou o olhar por um instante, sentindo-se pequeno e insignificante diante daquela figura lendária. Mas a fome falou mais alto. "O senhor pode me dar um pedaço de pão?" Houve um breve silêncio. O menino prendeu a respiração, esperando a reação do jogador. Messi o observou por alguns segundos, como se tentasse entender sua história, apenas pelo olhar. Então, ao invés de simplesmente responder, fez algo que Tomás jamais esperaria. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Tomás manteve os olhos fixos no chão, sentindo o peso da vergonha e da incerteza. Estava acostumado a ser ignorado, enxotado ou, na melhor das hipóteses, a receber um olhar de piedade, seguido por um aceno negativo. Mas Messi não respondeu de imediato. Em vez disso, abaixou-se levemente para ficar na altura do menino e olhou diretamente para ele, como se tentasse enxergar além das roupas sujas e do rosto cansado. "Você está com fome, não é?" perguntou o jogador, sua voz suave, sem qualquer traço de julgamento. Tomás apenas assentiu, sem forças para responder. O cheiro do pão fresco ainda pairava no ar,
e seu estômago roncou como que confirmando a resposta. Ele se preparou para ouvir um sinto muito ou um não posso ajudar. Mas, para sua surpresa, Messi sorriu de leve e fez algo inesperado. Em um gesto tranquilo, pegou mais alguns pães do balcão e colocou-os na sacola. Depois dirigiu-se ao caixa e pagou pela compra sem dizer mais nada. Tomás acompanhou cada movimento com os olhos arregalados, sem acreditar que realmente receberia comida. Mas então Messi saiu da padaria, passou por ele e continuou andando. O coração do menino afundou. Será que havia entendido errado? Será que ele só tinha pago os pães para si mesmo e agora iria embora? A esperança que brotara rapidamente começou a se dissipar. Mas antes que o desânimo tomasse conta, algo aconteceu. Messi parou alguns passos adiante e virou-se. Com um aceno discreto, chamou Tomás para segui-lo. O menino piscou, confuso. Será que aquilo era real? Será que deveria confiar? Havia algo no olhar do jogador que o fez acreditar que sim. Então, sem hesitar, correu para acompanhá-lo sem saber que aquela simples decisão mudaria sua vida para sempre. Tomás seguiu Messi sem pensar duas vezes. O craque argentino caminhava com passos tranquilos, sem pressa, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. O menino, por outro lado, tentava conter a ansiedade e entender o que estava acontecendo. Será que ele lhe daria os pães? Ou apenas queria se livrar dele de um jeito mais discreto? Seu coração martelava no peito, cheio de perguntas sem respostas. Depois de alguns minutos de caminhada, Messi entrou em um pequeno restaurante na esquina. O lugar era simples, mas bem iluminado e aconchegante. O aroma de comida quente e temperos encheu o ar, fazendo o estômago de Tomás se contorcer de fome. Ele parou na porta, sem saber se poderia entrar. Estava sujo, maltrapilho, com os pés encardidos e o cabelo desgrenhado. Lugares assim costumavam expulsá-lo antes mesmo que dissesse uma palavra. Messi percebeu sua hesitação e fez um sinal com a cabeça, chamando-o para dentro. O menino entrou devagar, sentindo o olhar curioso de alguns clientes, mas ninguém disse nada. Messi escolheu uma mesa no canto e puxou uma cadeira. "Senta aqui, garoto", disse ele com um sorriso discreto. Tomás obedeceu, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Messi, então, fez um sinal para o garçom e, sem perguntar nada, pediu um prato de comida quente para o menino. Não era apenas um pão, era um jantar inteiro. Quando o prato chegou, Tomás arregalou os olhos. Um pedaço de carne suculenta, arroz soltinho, batatas douradas e um copo de suco fresco. Ele olhou para Messi, como se pedisse permissão para comer. O jogador apenas assentiu e então o menino atacou a comida com voracidade. Cada garfada era um presente, um alívio para seu estômago vazio há tanto tempo. Messi não disse nada enquanto Tomás comia. Apenas observava, com um olhar tranquilo, como se esperasse o momento certo para falar. Quando o prato já estava quase vazio e o menino começou a desacelerar, respirando fundo depois da primeira refeição decente em dias, o jogador finalmente quebrou o silêncio. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. Tomás engoliu a última garfada antes de responder. "Tomás, senhor. Só Messi já tá bom", disse ele sorrindo. "E me conta, Tomás, onde estão seus pais?" A pergunta fez o sorriso do menino desaparecer. Ele abaixou, os olhos mexendo no garfo sem jeito. Sua história não era fácil de contar, mas de alguma forma sentiu que Messi realmente queria ouvi-la. Tomás apertou o garfo entre os dedos, sem saber como responder. Não gostava de falar sobre sua história. Sempre que alguém perguntava onde estavam seus pais, ouvia palavras vazias, de pena. Promessas que nunca se cumpriam ou, pior, desinteresse completo. Mas Messi não parecia apenas curioso. Seu olhar transmitia algo raro, genuína preocupação. Ele respirou fundo e começou a falar, a voz baixa e hesitante. "Minha mãe, ela ficou doente e um dia não acordou mais. Eu não sei onde está meu pai. Ele foi embora quando eu ainda era pequeno." Fez uma pausa, sentindo um nó na garganta. "Depois que minha mãe morreu, fiquei um tempo com minha tia, mas ela já tinha muitos filhos. Um dia me mandou sair para pedir dinheiro na rua e nunca mais voltei.
Messi ouviu tudo em silêncio sem interromper. Tomás abaixou os olhos envergonhado. Sabia que sua vida não era como a das outras crianças. Sabia que um menino de sua idade deveria estar na escola, brincando, tendo uma família. Mas essa não era sua realidade. E desde então você vive na rua? Messi perguntou depois de um momento. Tomás assentiu. Às vezes durmo num abrigo, mas sempre tem muita gente. Tenho medo. Prefiro dormir num beco perto da praça. Pelo menos lá é mais tranquilo. Messi ficou pensativo, apoiando os braços na mesa. Não era apenas a fome. Aquele menino não tinha nada, nem ninguém. E apesar disso, ainda tinha coragem de pedir um pedaço de pão em vez de roubar ou fazer algo pior para sobreviver. O jogador pegou um guardanapo e limpou um pouco de molho do canto da boca de Tomás, como um pai faria com um filho. O menino estranhou o gesto, acostumado apenas com toques bruscos ou distantes. Você gosta de futebol? Messi perguntou, mudando de assunto de repente. Os olhos de Tomás brilharam pela primeira vez naquela noite. Gosto muito. Sempre. Que dá, fico vendo os jogos nas vitrines das lojas. Eu queria ser jogador, mas nunca joguei de verdade. Messi sorriu. Nunca jogou? Nem uma pelada na rua? Tomás negou com a cabeça. Eu queria, mas nunca tive uma bola. O silêncio se instalou entre os dois. Messi olhou para o menino por um instante e então tomou uma decisão. Não poderia simplesmente dar-lhe um pão e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido. Não seria suficiente. Aquele garoto precisava de muito mais do que uma refeição. Messi se levantou, pegou a sacola de pães e a entregou a Tomás. Vamos dar um jeito nisso. Tomás franziu a testa, sem entender. No quê? O jogador colocou uma nota dobrada no balcão para pagar pelo jantar e, com um sorriso tranquilo, disse: em tudo. Tomás ficou parado por um momento, tentando entender o que aquelas palavras significavam. Vamos dar um jeito nisso. Ninguém nunca havia dito algo assim para ele. Normalmente as pessoas davam um olhar de pena, um pedaço de comida e seguiam suas vidas. Mas Messi parecia realmente querer ajudá-lo. O jogador saiu do restaurante e Tomás o seguiu, ainda sem saber o que esperar. Caminharam por algumas ruas até chegarem a um pequeno parque. Era um lugar simples, com alguns bancos e um campo de terra batida, onde algumas crianças jogavam bola, gritando animadas. O menino observou a cena com um aperto no peito. Como queria estar ali, correndo com eles, sentindo a bola nos pés, comemorando um gol. Mas nunca teve essa oportunidade. Messi sentou-se em um banco e fez sinal para que Tomás se sentasse ao seu lado. O menino obedeceu, ainda segurando a sacola de pães como se fosse um tesouro. Me conta mais sobre você, Tomás, disse Messi cruzando os braços. O que você faz o dia todo? O menino deu de ombros. Depende. Às vezes fico perto do mercado pedindo umas moedas. Quando consigo dinheiro, compro pão ou um pedaço de empanada. Mas quando não consigo nada... Fez uma pausa e abaixou o olhar. Tenho que procurar comida no lixo. Messi fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquelas palavras. Era difícil imaginar uma criança vivendo assim, sem ninguém para cuidar dela. E você nunca pensou em procurar ajuda? Algum abrigo ou alguém que pudesse te levar para uma casa? Tomás balançou a cabeça. Nos abrigos tem muita gente ruim. Já tentaram roubar o pouco que eu tinha e já apanhei só porque estava no lugar errado. Prefiro ficar sozinho, é mais seguro. Messi sentiu um nó na garganta. Ele havia crescido com dificuldades, mas nunca precisou enfrentar algo assim. Nunca soube o que era dormir na rua, sentir fome por dias ou ter medo das pessoas ao seu redor. E se você pudesse mudar isso? Perguntou o jogador, olhando o menino nos olhos. Se tivesse uma chance de ter uma casa, estudar e, quem sabe, até jogar futebol, Tomás piscou algumas vezes, confuso. Eu não sei, isso nunca foi uma opção para mim. Messi deu um meio sorriso e pegou o celular do bolso. Digitou algo rapidamente e fez uma ligação. Tomás não conseguiu ouvir o que ele dizia, mas percebeu que sua voz era firme, decidida. Quando desligou, Messi olhou para o menino e deu um leve tapinha em seu ombro. Você vai passar a noite em um lugar seguro hoje. E amanhã, amanhã veremos o que podemos fazer. Tomás sentiu seu coração acelerar. Será que aquilo era real?
Será que depois de tanto tempo vivendo no esquecimento, alguém finalmente se importava com ele? Ele queria acreditar. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um fio de esperança. Tomás sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas dessa vez não era por causa do frio. As palavras de Messi ainda ecoavam em sua mente. Você vai passar a noite em um lugar seguro. Hoje. Era difícil acreditar. Depois de tanto tempo sobrevivendo sozinho, alguém finalmente estendia a mão para ajudá-lo de verdade. Mas por quê? O que Messi via nele que ninguém mais viu? O jogador olhou para o céu escuro e respirou fundo. Vem, vamos andando. Tomás levantou-se sem hesitar e seguiu Messi pelas ruas de Buenos Aires. A cidade, sempre barulhenta, parecia um pouco mais silenciosa àquela hora. Depois de alguns minutos de caminhada, pararam em frente a um prédio simples, mas bem cuidado. Era um centro de apoio para crianças em situação de rua. Tomás já tinha ouvido falar do lugar, mas nunca teve coragem de entrar. Algumas pessoas diziam que era bom. Outras diziam que, cedo ou tarde, as crianças eram mandadas para orfanatos ou de volta às ruas. Messi tocou a campainha e, poucos segundos depois, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar gentil abriu a porta. Léo, o que faz aqui a essa hora? Perguntou surpresa, mas sem esconder um sorriso ao vê-lo. Preciso de um favor, dona Clara, respondeu Messi. Esse aqui é Tomás. Ele não tem ninguém. Pode passar a noite aqui? A mulher olhou para o menino e sorriu de um jeito que fez Tomás se sentir menos invisível. Claro, querido. Você está com fome? Tomás hesitou e olhou para Messi como se pedisse permissão. O jogador riu baixinho. Ele já jantou, mas não diz não para um chocolate quente, tenho certeza. O menino sorriu pela primeira vez naquela noite. Era um sorriso, pequeno, tímido, mas sincero. Dona Clara os convidou para entrar. O lugar era simples, mas acolhedor. Algumas crianças dormiam em colchonetes, outras estavam sentadas em pequenos grupos, conversando baixinho. O cheiro de pão caseiro ainda pairava no ar. Tomás sentou-se em uma cadeira, enquanto Dona Clara lhe entregava um copo de chocolate quente. Messi se abaixou ao lado dele e olhou em seus olhos. Você está seguro agora. Pode descansar. Amanhã vamos conversar melhor. O menino sentiu um nó na garganta. Ele queria acreditar naquelas palavras. Queria acreditar que aquilo não era só mais um momento passageiro de sorte. Você vai voltar amanhã? Perguntou quase num sussurro. Messi sorriu. Eu prometo. E pela primeira vez em muito tempo, Tomás sentiu que poderia dormir sem medo. Naquela noite, Tomás dormiu profundamente como não fazia há anos. Não foi o colchão macio, nem o cobertor quente, embora fossem confortos que ele não conhecia há muito tempo. O que lhe trouxe paz foi algo muito maior. A sensação de que, pela primeira vez, não estava completamente sozinho. Na manhã seguinte, acordou com os raios de um simbirizete, sol filtrando pelas janelas do abrigo. Por um instante, esqueceu onde estava. Estava acostumado a despertar sobre papelões tremendo de frio, com o estômago roncando. Mas ao abrir os olhos e ver as outras crianças se levantando, lembranças da noite anterior voltaram como um sonho. Bom que, surpreendentemente, ainda era real. Sentou-se devagar, esfregando os olhos, quando uma voz o chamou. Dormiu bem? Tomás virou-se e viu Messi parado na porta, sorrindo. O coração do menino bateu mais forte. Ele realmente tinha voltado. Sim, respondeu ainda um pouco tímido. Ótimo, disse Messi, sentando-se ao lado dele. Agora precisamos conversar. Tomás ficou atento, esperando as próximas palavras do jogador. Eu estive pensando... Messi fez uma pausa, como se estivesse organizando as palavras. Você me disse ontem que nunca jogou futebol de verdade. O menino assentiu, sem saber aonde aquilo levaria. Mas você gosta do jogo. Gosto muito, disse Tomás animado pela primeira vez. Messi sorriu ao ver a empolgação nos olhos do garoto. Então é o seguinte, eu tenho um amigo que cuida de uma escolinha de futebol. Ele ajuda meninos como você a treinarem, estudarem e terem uma chance de um futuro melhor. Os olhos de Tomás se arregalaram. Você acha que eu poderia jogar lá? Eu não acho. Eu tenho certeza, respondeu Messi.
Mas tem uma condição. Tomás prendeu a respiração. Você tem que se esforçar. Futebol não é só talento. É dedicação, treino, disciplina. E, além disso, você precisa estudar. No centro de apoio, eles ajudam crianças como você a frequentarem a escola. Não é só sobre jogar bola, Tomás. É sobre mudar sua vida. O menino ficou em silêncio, processando tudo. Ele nunca pensou que teria uma oportunidade assim. Nunca imaginou que alguém como Messi olharia para ele e veria mais do que apenas um garoto de rua. Você quer tentar? Messi perguntou, estendendo a mão. Tomás olhou para aquela mão estendida e, sem hesitar, segurou-a firme. Quero, Messi sorriu. Então vamos lá. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E com o coração acelerado e uma chama de esperança acesa dentro de si, Tomás se levantou para seguir seu novo caminho. Tomás mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Até poucas horas atrás, sua única preocupação era encontrar um pedaço de pão para matar a fome. Agora, estava prestes a pisar em um campo de futebol de verdade, com a chance de treinar como um jogador profissional. Messi o levou até um pequeno centro esportivo nos arredores da cidade. O lugar não era luxuoso, mas possuía tudo o que um jovem aspirante a jogador poderia precisar. Gramado bem cuidado, vestiários organizados e, o mais importante, um treinador que parecia realmente se importar com as crianças dali. Assim que entraram, um homem alto e forte com um apito pendurado no pescoço se aproximou. Léo, que surpresa boa, disse ele cumprimentando Messi com um aperto de mão firme. Fabian, esse aqui é Tomás, apresentou Messi, colocando a mão no ombro do garoto. Ele nunca jogou futebol antes, mas tem paixão pelo esporte e quer aprender. O treinador olhou para Tomás de cima a baixo, analisando-o. Nunca jogou? Nem na rua? Não, senhor, respondeu o menino, tentando não parecer intimidado. Fabian cruzou os braços e assentiu. Bom, nunca é tarde para começar. Mas você vai ter que trabalhar duro. Aqui ninguém ganha nada de graça. Eu estou pronto, disse Tomás determinado. O treinador sorriu de canto. Vamos ver. Fabian chamou um dos garotos do time e entregou uma bola para Tomás. Primeiro, me mostra como você chuta. Tomás pegou a bola e a posicionou no chão. Seu coração batia forte. Nunca tinha treinado antes, mas passara a vida inteira observando jogadores pela tela das vitrines das lojas. Fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e chutou com toda a força. A bola saiu rápida, mas sem direção, indo muito acima do gol improvisado. Alguns meninos riram. Tomás sentiu o rosto esquentar. Foi um bom chute, disse Messi ao seu lado. Mas futebol não é só força, é precisão. Fabian sorriu e olhou para o craque. Quer dar umas dicas para ele, Léo? Messi assentiu e pegou outra bola. Vem comigo, Tomás. Vamos começar do zero. E pela primeira vez na vida, o menino teve um verdadeiro professor. Os dias seguintes foram uma verdadeira montanha-russa para Tomás. O campo de futebol tornou-se seu novo lar e a rotina que antes parecia tão distante agora se tornava a sua realidade. A cada treino, Messi estava lá ao seu lado, guiando-o, corrigindo-o, ensinando-lhe não apenas as habilidades técnicas, mas também valores que Tomás nunca imaginou aprender. Messi lhe mostrava como ser disciplinado, como manter o foco e, o mais importante, como acreditar em si mesmo. No começo foi difícil. Tomás não tinha o controle da bola, não sabia como dar passes com precisão e seus chutes continuavam a subir para o céu. Mas Messi nunca o deixou desistir. Sempre o encorajava a tentar novamente, a melhorar um pouco a cada dia. Ele lhe dizia que o sucesso não vinha de um único grande momento, mas de uma série de pequenas vitórias diárias. E com o tempo, Tomás começou a entender isso. Além dos treinos, o menino também começou a frequentar a escola com o apoio do abrigo. Às vezes ele chegava cansado, com as mãos doloridas dos treinos, mas não desistia. Havia algo dentro dele agora que o motivava a continuar. A chance de um futuro melhor. Ele sabia que, com esforço, poderia mudar sua vida. Havia momentos difíceis, claro. Às vezes ele se sentia perdido, inseguro, achando que não estava à altura da oportunidade que havia recebido.
Mas Messi estava sempre por perto, oferecendo palavras de incentivo e compreensão. Ele entendia o que Tomás passava, pois também havia superado suas próprias dificuldades para chegar onde estava. E, aos poucos, Tomás foi ganhando confiança. Sua habilidade com a bola melhorava a cada treino, e ele começou a brilhar nos jogos. Os outros meninos no time começaram a vê-lo de outra forma, não mais como um garoto sem futuro, mas como alguém que realmente tinha algo a oferecer. Em uma partida decisiva, o time estava perdendo por 1-0 e o jogo estava chegando ao fim. Tomás estava no banco, esperando sua vez de entrar. Messi se aproximou dele, colocou a mão no ombro e disse com um sorriso: "A hora é agora, Tomás. Vamos mostrar o que você aprendeu." Tomás entrou no campo com o coração acelerado, mas agora com confiança. Quando a bola chegou até ele, não hesitou. Com um movimento rápido, ele driblou um adversário e, de fora da área, deu um chute certeiro no canto do gol. A bola entrou e o estádio inteiro explodiu em aplausos. Ao final da partida, o time venceu e Tomás foi abraçado por seus companheiros de equipe. Messi estava lá sorrindo com orgulho. "Você fez bem, garoto", disse ele. Tomás, com os olhos brilhando, olhou para Messi e, pela primeira vez, disse algo que nunca imaginou dizer: "Eu sou bom o suficiente, não sou?" Messi sorriu e respondeu com a mesma certeza que ele sempre tivera: "Você sempre foi. Só precisou de alguém para te mostrar. Aquele gol não foi apenas a vitória de uma partida, foi a vitória de uma vida inteira." E ao olhar para o futuro, Tomás sabia que ainda havia muito a aprender, muito a conquistar. Mas com a ajuda de Messi e de todos aqueles que acreditaram nele, ele finalmente tinha a chance de escrever sua própria história de sucesso. E isso, para ele, era mais do que suficiente. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer histórias que transformam vidas.